Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa disciplina a ser estudada é matemática e nós vamos estudar operações e problemas na página 27. Vamos lá? Vamos lá então. O que é uma operação e um problema, né? Quando eu vejo uma situação, um problema, eu preciso fazer o quê? Achar a solução desse problema para que eu possa ter um resultado, né? Então a gente vai observar que Bianca e a mãe saíram para passear pelas ruas do bairro onde mora. Então no primeiro quadradinho a gente observa que a mãe está numa loja de brinquedo, né? Na rua, indo em direção às lojas. Então na primeira loja ela pega um boné que custa R$ 23. Então você observa o valor, né? Então a gente observa o valorzinho de R$ 23. No terceiro quadradinho, ela pega uma saia de R$ 35, né? Então a gente observa que a saia custa 35. No quarto quadradinho, ela vai se pesar, né? E qual que é o seu peso? A gente observa que é 28 quilos, né? E quando ela tira a sacola, a gente observa que ela está com 26 quilos, né? E no último quadradinho, ela comprou um pacote de pipoca que custa R$ 6. Agora a gente vai entender esse problema. Então, vamos lá. Vamos calcular quantos reais a mãe de Bianca pagou no total pelo boné e pela saia. Para isso, efetuamos uma adição. Então, a gente vai calcular o valor do boné e o valor da saia, né? Então, ali, o total que ela pagou pelo boné foi R$ 23. E o valor da saia, R$ 35. Então, somando tudo, deu o valor de R$ 58. Esse foi o valor que ela pagou no boné e na saia. Então, até aí a gente achou, né, a solução do valor que ela pagou nas duas peças que ela comprou. Agora nós vamos ver qual o peso das sacolas que Bianca estava carregando. Para calcular o peso das sacolas, efetuamos uma subtração. Ou seja, a gente pega o peso inicial dela, que é 28 quilos, menos o peso que a gente observou, né, quando ela não estava mais com a sacolinha na mão, que é 26 quilos. Então, a gente vê, né, que o total deu 2. Então, as sacolas que ela estava carregando pesavam 2 quilos. Então, agora a gente vai observar quanto a mãe de Bianca pagou pelos 2 pacotes de pipoca. Para calcular o preço dos 2 pacotes, a gente efetua uma multiplicação. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente vai pegar os 2 pacotes vezes o valor que foi pago. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Ela pagou R$ 12 pelo pacote de pipoca. Agora a gente vai observar outro exemplo, né? Ao chegar em casa, a mãe de Bianca viu que sobrou esta quantia de reais e gastou a metade na padaria. Então, quando ela chegou em casa, ela viu que tinha R$ 14 em sua carteira, foi lá na padaria e gastou a metade. Então, qual é a metade de 14? 7, né? Então, a metade de 14 é 7 e ela gastou na padaria R$ 7. Então, sempre que eu tiver uma situação, um problema, a gente tem que procurar a solução dele, né? Para a gente poder encontrar a resposta. Agora nós vamos aos exercícios. Então, vamos ali. Número 1. No gráfico a seguir estão representadas as quantidades de alunos de cada turma de uma escola que participaram de um passeio ao zoológico. Então, a gente vai observar, né, no gráfico ali, ó. O primeiro ano foi 48 alunos. No segundo ano, 50 alunos. No terceiro ano, 32 alunos. No quarto ano, 55 alunos. E no quinto ano, 43 alunos. Então, no gráfico, a gente observa a quantidade de aluno que participou desse passeio. Letra A. Complete a tabela com o ano e a quantidade de alunos.
Então, nessa primeira tabela, você só vai fazer o quê? Vai procurar o ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, e do ladinho vai marcar o quê? A quantidade de alunos. Letra B. Que ano teve a maior quantidade de alunos que participaram desse passeio? Então, você vai observar qual será de todos os anos que foi mais alunos para o passeio e vai marcar. Depois, a menor quantidade de alunos que participaram desse passeio. Então, você vai observar em qual ano foi menos alunos. Letra C. Quantos alunos do segundo e do terceiro ano no total participaram dessa visita? Como que eu vou fazer isso, prof? Eu não sei. Por meio de uma adição, né? Então, eu pego o total do segundo ano e o total do terceiro e faço uma adição para descobrir o resultado. Vamos lá, continuando. Número 2. A escola levou 228 alunos ao zoológico. Represente esse número no quadro de ordens. Lembrando, né? Unidade, dezena e centenas. A escola levou ao zoológico mais ou menos de 3 centenas de alunos. Então, a escola levou ao zoológico mais ou menos de 3 centenas de alunos. Será que foi mais ou será que foi menos? Tem que analisar, né? Se o total for 228, será que a escola levou mais ou menos 3 centenas de alunos? Ou será que levou menos? Então, tem que analisar para responder. Decomponha esse número pelas ordens. Lembrando, como que eu vou decompor? Pego o número total e vou decompondo ele, né? 228. Vou lá, coloco a família do 200, né? E assim por diante. Número 3. Mônica participou da visita ao zoológico e levou esta quantia para gastar. Então, a gente observa que ela levou uma nota de 20, uma nota de 5 e 3 moedas de R$1. Ela gastou R$12 na lanchonete do zoológico e R$6 na compra de um chaveiro. Então, vamos agora para a situação problema. Letra A. Que quantia a Mônica levou para o passeio? Então, você vai contar, né? Quantas cédulas e moedas possui e ver o total de dinheiro que ela levou. Letra B. Quantos reais ela gastou? Então, você vai lá observar quantos que ela gastou e vai fazer a subtração do total que ela levou. Letra C. Quantos reais sobraram? Então, quantos reais que sobrou desse total que ela levou? Número 4. Luciano coleciona miniaturas de animais. A coleção já tem 12 miniaturas de pássaros, 10 de cachorros e 6 de peixe. Quantas miniaturas no total tem a coleção de Luciano? Então, você vai observar. Se ela tem 12 miniaturas de pássaro, 10 de peixes, 10 de cachorro e 6 de peixes, eu faço o que aqui? Eu faço uma adição e uma subtração. Então, tem que pensar antes de responder, tá? Vamos para o próximo. Fabiano comprou 2 garrafas de água de coco, que custaram o mesmo valor. Então, as 2 garrafinhas custaram o mesmo valor. Veja as cédulas que ele usou para pagar essas garrafas. Então, a gente observa que ele usou 5 cédulas de R$2. Letra A. Sabendo que Fabiano não recebeu o troco, quanto ele gastou nessa compra? Então, o que eu faço? Eu pego as 5 notas vezes o total de garrafas que ele comprou, né? Para me ter o meu resultado em valor, em dinheiro, de quanto ele gastou. Letra B. Qual o preço de cada garrafa de água de coco? Como que eu vou resolver esse problema? Você vai distribuir, né? Você vai distribuir as cédulas de R$2 por 10 moedas de R$1. Então, você vai abrir, eu tenho 10 moedas de R$1 e distribuir igualmente entre as 2 garrafas. Então, R$1 para uma garrafa, R$1 para outra garrafa, R$1 para outra garrafa e assim por diante, até descobrir o total. Número 6. Estes são os cachorros que Beto adotou. Então, a gente observa que tem 2 cachorrinhos ali, né? Quantos cachorros Beto adotou? Tem que observar. Letra B. Beto comprou 8 biscoitos.
e vai distribuí-los igualmente entre os cachorros que adotou. Quantos biscoitos cada cachorro vai ganhar? Então, desenha o biscoitinho e bota um para um, outro para outro, até você ter o resultado. Próximo exercício, faça um X no melhor caminho para resolver cada problema. Em seguida, encontre a solução. Então, ali, letra A. Ana comprou um caderno que custou R$ 12 e uma caneta de 7. Quanto Ana gastou nessa compra? Então, tem que pensar para realizar, tá? Para ver se é uma subtração, uma multiplicação ou uma adição. Letra B. Camila pagou R$ 2 por um bombom. Quanto ela pagaria se tivesse comprado 5 bombons iguais a esse? Então, se ela pagou R$ 2 por um, quanto será que ela pagaria por 5? Tem que pensar para realizar. Letra C. Juliano tem 3 anos e Karina tem o dobro da idade dele. Lembrando o que é o dobro? 2 vezes, né? 2 vezes mais. Qual a idade de Karina? Então, a gente tem que pensar para poder realizar. Letra D. Caio comprou um estojo que custa R$ 20 e pagou com uma cédula de 50. Quanto Caio recebeu de troco? Tem que fazer a continha, né? Número 8. Vitor vai distribuir igualmente 9 balas entre ele e 2 irmãos. Quantas balas cada um vai ganhar? Você vai desenhar para descobrir. Número 9. Complete os quadros com a quantidade de patas e pés. Então, a gente vai observar quantas patas ou pés cada animalzinho possui. Vamos observar e responder. Número 10. Bianca pagou uma compra no supermercado com 3 cédulas de R$ 20. 3 cédulas de R$ 20. 2 cédulas de 5 e 3 moedas de R$ 1. Quanto Bianca gastou no mercado? Então, você vai fazer a continha, né? 3 cédulas de R$ 20, mais 2 de 5 e mais 3 moedas de R$ 1, para descobrir quanto que ela gastou. Número 11. A professora contou quantos alunos da turma estavam presentes e descobriu que, para realizar uma atividade, poderia formar 10 pares, sem sobrar nenhum aluno. Quantos alunos estavam presentes? Então, a gente tem que pensar, se ela conseguiu fazer 10 pares, quanto que tinha o total? Número 12. Maria, João e André estão enchendo os balões para enfeitar o salão de festa. Maria já encheu a quantidade de balão ao lado, então você vai observar que no ladinho tem alguns balões. João encheu o dobro dessa quantidade, então João encheu o dobro dessa quantidade de balões que a gente observa. Quantos balões ele encheu? Então você vai fazer a continha, né? Letra B. André encheu o triplo de quantidade de João. Quantos balões André encheu? Número 13. Para fazer uma jarra de suco, foram necessários 2 pacotes com uma dezena de laranjas cada um. Quantas laranjas foram usadas para fazer essa jarra de suco? Então, a gente tem que observar que foi necessário 2 pacotes com uma dezena cada um. Então, 2 pacotes com uma dezena cada um. Número 14. As turmas do 2º e 3º anos de uma escola participaram de uma campanha de arrecadação de latas para reciclagem. Observe quantos quilogramas de latas cada ano arrecadou. Então, a gente observa que o 2º ano arrecadou 34, quilogramas. E o 3º, 45. Escreva uma pergunta para essa situação e, em seguida, peça a um colega que resolva o problema. Mas como a gente está distante, a gente não consegue pedir para um colega, você vai fazer essa pergunta, tá? Você vai elaborar um problema e vai pedir para o papai ou para a mamãe responder para você, tá bom?
Um beijo, até a próxima aula. Eu espero vocês na aula online. Beijos, tchau!